Livro História de uma Alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Capítulo 11, primeira parte. Os que vós me haveis dado. Minha Madre, Jesus concedeu à vossa filha a graça de penetrar as misteriosas profundezas da caridade. Se conseguisse expressar o que compreende, ouviríeis uma melodia do céu. Infelizmente, só posso fazer-vos ouvir alguma balbuciar de criança. Não me servissem de apoio às próprias palavras de Jesus, sentir-me-ia tentada a pedir-vos para largar a pena. Mas isso não. Por obediência tenho de levar avante o que por obediência comecei. Madre muito amada, escrevi ontem que, não sendo meus os bens da terra, não deveria achar difícil nunca reclamá-los, se alguma vez me forem tirados. Os bens do céu também não me pertencem. São-me dados de empréstimo pelo bom Deus, que nos pode retirar sem que me caiba o direito de reclamar. Ora, bens que procedem diretamente de Deus, rasgos de inteligência e do coração, ideias profundas, tudo constitui uma riqueza, a qual a gente se apega como a um patrimônio próprio, em que ninguém tem o direito de tocar. Por exemplo, se em uma hora de licença comunico a outra irmã alguma iluminação recebida na oração, e pouco depois a irmã, em conversa com outra, lhe conta a coisa que lhe confiei, como se fora seu próprio pensamento, parece que usurpa para si o que lhe não pertence. Ou ainda, se durante o recreio se diz, em voz baixa, à companheira alguma palavra espirituosa e bem apropriada, e a mesma repete em voz alta, sem indicar a procedência, também parece ser roubo contra a autoria. Esta não reclama, mas teria muita vontade de fazê-lo, e aproveitará a primeira oportunidade para dar, finalmente, a entender que se apossaram de suas ideias. Minha madre não teria condições de explicar-vos tão bem os tristes sentimentos da natureza, se os não sentisse no próprio coração, e teria prazer de embalar-me na doce ilusão de que entraram só no meu, se não me tivesses incumbido de ouvir as tentações de vossas queridas e jovens noviças. Muito aprendi no desempenho da missão que me confiastes. Vi-me antes de tudo forçada a pôr em prática o que ensinava às outras. Assim posso afirmar, agora, Jesus concedeu-me a graça de me não apegar aos bens do espírito e do coração, tampouco como aos da terra. Quando me ocorre pensar ou dizer alguma coisa grata às minhas irmãs, acho muito natural que se sirvam dela como se fosse bem próprio. O pensamento pertence ao Espírito Santo e não a mim, pois São Paulo diz que sem o Espírito do amor não conseguimos dar o nome de Pai ao nosso Pai que está nos céus. Cabe, pois, perfeitamente à sua livre determinação servir-se de mim para transmitir a uma alma algum bom pensamento. Se acreditasse que o pensamento me pertence, faria o papel de asno carregado de relíquias, o qual julgava dirigidas a si as homenagens que se prestavam aos santos. Não menosprezo as profundas ideias que nutrem a alma e a ligam a Deus, mas desde muito compreendi que não nos devemos apoiar nelas, sem fazer a perfeição consistir em receber muitas iluminações. Sem as obras, os mais belos pensamentos nada representam. Na verdade, outras pessoas podem tirar muito proveito deles, dado que se humilhem e testemunhem ao bom Deus seu reconhecimento por lhes haver permitido participar no festim de uma alma, a quem ele se compraz de enriquecer com suas graças. Entretanto, se a alma se compraz em seus belos pensamentos e fizer a prece do fariseu, assemelha-se a alguém que morre de inanição diante de uma mesa bem servida, enquanto todos os seus convidados se regalam com farta alimentação e lançam de vez em quando um olhar de inveja ao possuidor de tantos bens. Oh, que bom só ver o bom Deus que conhece única e exclusivamente o fundo dos corações, e como as criaturas têm ideias curtas. Quando percebem uma alma mais esclarecida do que outras, logo concluem que Jesus lhes não quer bem como a essa alma, e que não se acham em condições de serem chamadas à igual perfeição. Desde quando o Senhor já não tem direito de valer-se de uma de suas criaturas para dispersar as almas que ama, o alimento que lhes é necessário? No tempo do faraó, o Senhor dispunha ainda desse direito, porquanto diz ao monarca nas Escrituras: e com este propósito te conservei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. Desde que o Altíssimo proferiu estas palavras, sucederam-se séculos e séculos, e dali por diante seu modo de proceder não se alterou.
Sempre se serviu de suas criaturas como instrumentos para executar sua obra nas almas. Se a tela pintada por um artista pudesse pensar e falar, por certo não se queixaria de ser continuamente tocada e retocada pelo pincel. Nem por isso invejaria a condição desse instrumento, pois saberia não ser ao pincel, mas ao artista que o maneja, que deve a beleza da qual está revestida. De sua parte, o pincel não poderia gloriar-se da obra-prima por ele executada. Sabe que artistas não se embaraçam nem fazem caso de dificuldades, e às vezes se dão ao capricho de escolher instrumentos fracos e deficientes. Minha madre muito amada, sou tal pincelzinho que Jesus escolheu para pintar sua imagem nas almas que me confiastes. O artista não se serve de um só pincel, precisa de 2 pelo menos. O primeiro é o mais útil, com o qual dá as mãos de fundo, e em muito pouco tempo cobre a tela por completo. O segundo, menor, serve-lhe para os acabamentos. Para mim, minha madre, representais o precioso pincel que a mão de Jesus agarra com amor, quando quer executar algum grande trabalho na alma de vossas filhas, e eu sou o pequenino, do qual se digna usar em seguida para as mínimas especificações. A primeira ocasião que Jesus se serviu de seu pincelzinho foi lá pelo dia 8 de dezembro de 1892. Sempre me lembrarei da época como de um tempo de graças. Confiar-vos-ei, minha querida madre, as 2 suaves recordações. Aos 15 anos, quando tive a aventura de entrar para o Carmelo, encontrei uma companheira de noviciado que me procedera alguns meses. Era 8 anos mais velha do que eu, mas seu gênio de criança fazia esquecer a diferença de anos. Por isso tivestes logo, minha madre, a alegria de ver vossas jovens postulantes estenderem-se às 1000 maravilhas e tornarem-se inseparáveis. Com o intuito de promover uma afeição nascente, que vos parecia em condições de produzir frutos, deste-nos permissão de termos juntas, de vez em quando, breves colóquios espirituais. Minha querida companheirinha encantava-me com sua inocência, com seu natural expansivo, mas, de outro lado, admirava-me de ver quanto a afeição que tinha por vós era diferente da minha. No modo de proceder para com as irmãs, muitas coisas havia também que eu desejaria que ela mudasse. A partir dessa época, o bom Deus fez-me compreender como existem almas que sua misericórdia não se cansa de esperar, as quais não concede sua iluminação, senão gradativamente. Por isso muito me precavia de lhe antecipar a hora, e esperava paciente que a Jesus aprovesse fazê-lo chegar. Refletindo um dia sobre a permissão que nos destes de conversarmos juntas, conforme rezam nossas santas constituições, para mais nos inflamarmos no amor de nosso esposo, pensei com tristeza que nossas conversas não atingiam a desejada finalidade. Então o bom Deus fez-me sentir que o momento era chegado, já não precisava haver receio de falar, como também devia acabar com conversas que se assemelhavam às de amigas do mundo. Era dia de sábado. Na manhã seguinte, durante minha ação de graças, pedi ao bom Deus que me pusesse na boca palavras mansas e convincentes. Ou melhor, falasse ele mesmo em meu lugar. Jesus atendeu minha oração, permitindo que o resultado correspondesse plenamente à minha esperança, pois os que voltam os olhos para ele serão iluminados, e nas trevas surgiu uma luz para os retos de coração. A primeira palavra faz sentido para mim e a segunda para minha companheira, que tinha realmente um coração reto. Quando chegou a hora combinada para estarmos juntas, a pobre irmãzinha, lançando os olhos em mim, logo percebeu que já não era a mesma. Ruborizada, sentou-se ao meu lado, enquanto eu, apoiando sua cabeça contra meu coração, com voz lacrimosa lhe dizia tudo o que pensava a respeito dela, mas em termos tão delicados e testemunhando-lhe tanta afeição, que suas lágrimas logo se misturaram com as minhas. Reconheceu, com muita humildade, que tudo quanto eu dizia era exato. Prometeu-me começar vida nova, pedindo-me como uma graça que sempre a advertisse de suas faltas. Afinal, ao momento de separar-nos, nossa afeição se tornara toda espiritual, e nada tinha de humana. Em nós se averiguou a passagem da Escritura: o irmão que é ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada. O que Jesus fez mediante seu pincelzinho, logo se teria desfeito se ele não atuasse por vosso intermédio, minha madre, no sentido de levar a termo sua obra numa alma que queria toda para si.
Minha pobre companheira achou a provação muito amarga, mas vossa firmeza alcançou a vitória. E então, numa tentativa de consolar, pude explicar aquela que entre todas me destes por irmã, em que consiste o verdadeiro amor. Fiz-lhe ver que ela amava a si própria, e não a vós. Expliquei-lhe como eu vos amava e os sacrifícios que me obriguei a fazer no início de minha vida religiosa, para não me afeiçoar a vós de modo todo material, como o cão que se apega ao dono. O amor nutre-se de sacrifícios. Quanto mais a alma se nega às exigências da natureza, tanto mais robusta e abnegada se torna sua ternura. Lembro-me que no tempo de postulante, tinha às vezes tão violentas tentações de chegar junto a vós para procurar satisfação e ter alguns pingos de alegria, que me obrigava a atravessar rápida a frente do depósito e a agarrar-me com toda a força ao corrimão da escada. Vinha à minha mente inúmeras permissões que deveria pedir. Enfim, minha madre muito amada, forjava mil razões para contentar minha natureza, como agora sou feliz por me conter, desde o começo de minha vida religiosa. Desfruto já a recompensa prometida aos que combatem corajosamente. Já não sinto que, para mim, haja necessidade de negar-me todas as consolações do coração, pois minha alma foi retemperada por aquele a quem queria unicamente amar. Vejo com satisfação que, tendo-lhe amor, o coração dilata-se e pode incomparavelmente dar muito mais ternura aos que lhe são caros, do que quando se concentra no amor egoísta e infrutuoso. Trouxe-vos à lembrança, minha querida madre, o primeiro trabalho que Jesus e vós vos dignastes levar a cabo por meu intermédio. Não era senão o prelúdio dos que me deviam ser confiados. Quando pude penetrar no santuário das almas, logo reconheci que a tarefa transcendia minhas forças. Lancei-me então como uma criancinha nos braços do bom Deus, e escondendo o rosto entre seus cabelos, disse-lhe: Senhor, sou muito pequenina para nutrir vossas filhas. Se por meu intermédio quiserdes dar-lhes o que convém a cada uma, enchei-me a mãozinha. E eu, sem largar vossos braços, sem volver a cabeça, distribuirei vossos tesouros à alma que me vier pedir alimento. Se ela o achar a gosto, saberei que não é a mim, mas a vós que o deve. Em caso contrário, quando se queixa, achando amargo o que lhe apresento, minha paz não terá transtorno. Tratarei de persuadi-la que o alimento vem de vós, e muito me guardarei de buscar outra para ela. Depois de compreender, minha madre, que me era impossível fazer algo por mim mesma, já não me parecia difícil a tarefa que me impusestes. Percebi que a única coisa necessária era unir-me mais a Jesus, e o resto me seria dado de acréscimo. Com efeito, minha esperança nunca se iludiu. O bom Deus dignou-se encher-me a mãozinha tantas vezes quantas eram necessárias para nutrir a alma de minhas irmãs. Confesso-vos, madre muito amada, se por um tantinho sequer me apoiasse em minhas próprias forças, bem depressa vos entregaria aos pontos. De longe, parece muito róseo fazer algum bem às almas, levá-las a amar mais a Deus, moldá-las, enfim, de acordo com seus pontos de vista e ideias pessoais. De perto é tudo ao contrário, o róseo desvanece. Percebe-se que fazer algum bem sem a ajuda de Deus é coisa quase tão impossível quanto fazer o sol brilhar na calada da noite. Percebe-se a absoluta necessidade de se pôr de lado seus gostos, suas concepções pessoais e guiar as almas pelo caminho que Jesus lhes traçou, sem tentar fazê-las andar pelo caminho individual. Isto, porém, não é o mais difícil. O que mais me custa, acima de tudo, é observar as faltas, as mais leves imperfeições, e mover-lhes guerra de morte. Ia dizer que, infelizmente para mim, mas isso não, seria falta de coragem. Digo, portanto, para a felicidade de minhas irmãs, que depois de me colocar nos braços de Jesus, sou como uma sentinela que espreita o inimigo da mais alta atalaia de um castelo forte. Nada escapa aos meus olhares. Muitas vezes fico espantada de enxergar tão claro nessas coisas, e acho bem justificável o profeta Jonas por ter fugido em vez de ir anunciar a ruína de Nínive. Para mim, seria 1000 vezes preferível receber admoestações do que fazê-las a outrem. Sinto, porém, a grande necessidade que para mim seja isto um sofrimento, pois quando se age ao sabor da natureza, impossível se torna para a alma, a qual se quer apontar faltas, que compreenda suas sem razão.
Não enxerga senão uma coisa. A irmã encarregada de me orientar ficou irritada, e tudo recai sobre mim, que estou, aliás, cheia de melhores intenções. Bem sei que vossos cordeirinhos me acham severa. Se lessem estas linhas, diriam que aparentemente não me custa de forma alguma correr atrás deles, falar-lhes em tom severo, quando lhes mostro seu lindo velo manchado, ou então lhes devolvo algumas madeixas de lã que deixaram esgarçar-se nos espinhos do caminho. Digam os cordeirinhos tudo o que quiserem. No fundo, notam que os amo com verdadeiro amor e que nunca imitei o mercenário, que vendo o lobo chegar, abandona o rebanho e foge. Disponho-me a dar minha vida por eles. Minha afeição, porém, é tão pura que não desejo que dela tenham conhecimento. Com a graça de Jesus, jamais tentei atrair a mim seus corações. Entendi que minha missão era de conduzi-los a Deus e fazer-lhes compreender que na terra sois vós, minha madre, o Jesus visível, a quem devem amar e respeitar. Disse-vos, querida madre, que instruindo as outras muito aprendera. Verifiquei, primeiramente, que todas as almas têm mais ou menos os mesmos combates, mas diferenciam-se de tal maneira que sem dificuldade compreendo a opinião do padre Pichon. Há diferença muito maior entre almas do que entre fisionomias. Por isso, é impossível haver-me com todas, da mesma maneira. Com algumas almas, percebo que tenho de diminuir-me, de não recear humilhar-me, revelando meus combates, minhas derrotas. Ao verem que tenho as mesmas fraquezas que elas, minhas irmãzinhas me confessam, por sua vez, as faltas de que se recriminam e se alegram de que as compreenda da própria experiência. Com outras, percebi que para lhes fazer algum bem, preciso, pelo contrário, usar de muita firmeza e nunca me desdizer de alguma afirmação. Curvar-se não seria, então, ato de humildade, mas de fraqueza. O bom Deus concedeu-me a graça de não ter medo de guerra. Preciso a todo custo cumprir minha obrigação. Mais de uma vez ouvi o seguinte: se quiserdes conseguir de mim alguma coisa, é necessário que me leveis pela bondade. A força não obtereis coisa alguma. Sei por mim que ninguém é bom juiz em causa própria, e que a criança a quem o médico submete à dolorosa operação não deixará de soltar berros, afirmando que o remédio é pior do que a doença. Logo, porém, que esteja curada, alguns dias mais tarde sentir-se-á muito feliz, por poder brincar e correr. Outro tanto acontece com as almas. Bem depressa reconhece que muitas vezes um pouco de amargura é preferível ao açúcar, e não se acanham de o declarar. Não posso, às vezes, conter um sorriso por dentro, quando vejo que mudanças ocorrem de um dia para outro. É extraordinário. Chegam a dizer-me: ontem tivestes motivo de ser rigorosa. No começo senti revolta, mas depois repassei tudo pela mente e cheguei à conclusão de que foste justa. Escutai, quando ia saindo, pensava que tudo estava acabado, e dizia com meus botões: procurarei nossa madre e dir-lhe-ei que já não quero saber da minha irmã Teresa do Menino Jesus. Notei, porém, seu demônio que me inspirava semelhante coisa, e pareceu-me depois que rezáveis por mim. Tranquilizei-me então e a luz começou a clarear. Agora, pois, precisais dar-me boa orientação, e para esse fim me apresento. A conversa entra logo em andamento. Sinto-me toda feliz de poder dar largas ao pendor do coração e não servir nenhuma iguaria amarga. Sim, mas logo percebo que não posso ir longe demais. Uma única palavra deitaria abaixo o belo edifício, levantado entre lágrimas. Se tenho a má sorte de proferir palavra que pareça atenuar minha afirmação da véspera, vejo minha irmãzinha querer agarrar-se a subterfúgios. Faço então em meu íntimo breve oração e a verdade sempre triunfa. É a oração, é o sacrifício que constitui toda a minha força. São as armas invencíveis que Jesus me deu. Muito mais do que palavras podem sensibilizar as almas. E disso tive experiência muitas vezes. Houve, entre todas, uma que me causou doce e profunda impressão. Foi na Quaresma. Ocupava-me então só com a única noviça que existente, da qual era o anjo. Uma manhã veio toda contente procurar-me.
Ah, se soubesseis, disse-me, o que sonhei esta noite. Estava com minha irmã, a querida demovê-la de todas as vaidades, que tanto estremece, e por isso lhe expliquei a estrofe do Viver de Amor. Amar-te, ó Jesus, que perda fecunda. Todos os meus perfumes são teus para sempre. Percebi perfeitamente que minhas palavras lhe calavam na alma, e fiquei extasiado de alegria. Acordando esta manhã, cuidei que o bom Deus talvez queira que lhe dê essa alma. Que tal se depois da quaresma lhe escrevesse para contar meu sonho, dizendo-lhe que Jesus a quer exclusivamente para si? Sem mais delongas, declarei-lhe que poderia muito bem experimentar, mas antes precisaria pedir licença à nossa madre. Como a quaresma estava longe do fim, ficaste surpresa, madre muito amada, com um pedido que vos pareceu muito antecipado. E certamente por inspiração do bom Deus, respondestes que as carmelitas deviam salvar almas, não por cartas, mas pela oração. Depois de tomar conhecimento de vossa decisão, compreendi imediatamente que vinha de Jesus e disse à irmã Maria da Trindade: Precisamos pôr mãos à obra. Vamos rezar bastante. Que alegria se no fim da quaresma formos atendidas. Ó infinita misericórdia do Senhor, que se compraz em atender à oração de suas filhas. No fim da quaresma, mais uma alma se consagrava a Jesus. Era um verdadeiro milagre da graça, impetrado pelo fervor de uma humilde noviça. Como é grande, portanto, o poder da oração. Dir-se-ia uma rainha que a cada instante tem livre acesso ao rei e pode alcançar tudo quanto pede. Para ser atendida, não precisa ler num livro um bonito formulário, redigido de circunstância. Se assim fora, ai de mim, como teria de lastimar-me? Fora do ofício divino, que sou muito indigna de recitar, não tenho ânimo de sujeitar-me a procurar nos livros belas orações. Faz-me doer a cabeça. São tantas. Ainda por cima, todas são umas mais bonitas do que as outras. Não poderia recitá-las todas, e não sabendo qual delas escolher, faço como crianças que não sabem ler. Digo muito simplesmente ao bom Deus o que lhe quero dizer, sem usar belas frases, e ele sempre me entende. Para mim, oração é um impulso do coração, é um simples olhar que se lança ao céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da provação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, de sobrenatural, que me expande a alma e me aconchega a Jesus. Não desejaria, contudo, minha madre muito amada, julgasseis que orações feitas em comum, no quórum dos eremitérios, e as recite sem devoção. Pelo contrário, aprecio muito as orações em comum, pois Jesus prometeu estar no meio dos que se congregam em seu nome. Perceba então que o fervor de minhas irmãs supere o meu. Mas, quando estou sozinha, tenho vergonha de confessá-lo. A recitação do texto custa-me muito mais do que a aplicação de um instrumento de penitência. Percebo que o rezo tão mal. Por mais que queira meditar os mistérios do rosário, não consigo concentrar o espírito. Andei muito tempo profundamente aflita com uma falta de devoção que me causava espanto. Pois tão grande é meu amor à Santíssima Virgem, que deveria ter facilidade em recitar, em sua honra, orações que lhe são agradáveis. Agora, aflijo-me menos. Penso que, sendo minha mãe, a Rainha dos Céus verá minha boa vontade, e com ela se contentará. Alguma vez, encontrando-se meu espírito em tão grande aridez, que lhe não posso arrancar um pensamento que me una ao bom Deus, recito muito pausadamente um Pai Nosso, e a seguir a saudação angélica. Estas orações, então, arrebatam-me e nutrem muito mais minha alma do que se recitasse precipitadamente uma centena de vezes. A Santíssima Virgem dá-me provas de que não se descontenta comigo. Nunca deixou de proteger-me no mesmo instante que a invoque. Quando me sobrevém uma inquietação, um contratempo, bem depressa me volto para ela e, como a mais carinhosa das mães, sempre toma ao seu encargo os meus interesses. Quanta vez, na ocasião de falar às noviças, cheguei a invocá-la e a sentir os benefícios de sua maternal proteção. De vez em quando, dizem-me as noviças: mas para tudo tendes resposta. Julgava, desta feita, que vos poria em dificuldade. Onde, pois, buscais o que dizeis?
Entre elas, existem algumas que são até bem ingênuas, a ponto de crerem que leio em suas almas, por me acontecer de antecipá-las dizendo-lhes o que pensavam. Certa noite, uma das minhas companheiras resolveu ocultar meu aborrecimento que a fazia sofrer muito. Quando nos encontramos, logo de manhã, falou-me com um sorriso no rosto. Eu, porém, sem responder ao que me dizia, declarei-lhe com intenção categórica de voz: Tendes alguma mágoa? Se fizesse a lua cair-lhe aos pés, creio que não me olharia com maior espanto. Tamanha foi sua estupefação que também fiquei empolgada e por um instante senti um medo sobrenatural. Estava muito segura de que não possuía o dom de ler nas consciências, e isto me deixava muito mais admirada por ter acertado com tanta exatidão. Notei perfeitamente que o bom Deus estava muito perto e que, sem dar por isso, dissera como uma criança palavras que não provinham de mim, mas dele. Compreendeis, minha madre muito amada, que às noviças tudo se permite. É preciso que falem o que pensem, sem nenhuma restrição, tanto o certo como o errado. Para comigo, isto lhes se tornava tanto mais fácil, porque não me devem a mim o respeito que se tem a uma mestra. Não posso afirmar que Jesus me faça andar, exteriormente, pelo caminho das humilhações. Limita-se a humilhar-me no fundo de minha alma, aos olhos das criaturas. Tudo me corre bem, ando pelo caminho das honrarias, quanto possível no estado religioso. Compreendo não ser para mim, mas para outros, que tenho de percorrer um caminho, tão arriscado na aparência. De fato, se aos olhos da comunidade eu passasse por uma religiosa cheia de defeitos, sem capacidade, sem inteligência e discernimento, ser-vos-ia impossível, minha madre, ter em mim alguém que vos ajudasse. Eis o motivo pelo qual bom Deus lançou um véu sobre todos os meus defeitos, interiores e exteriores. O véu acarreta-me muita vez alguns elogios por parte das noviças. Noto perfeitamente que não os fazem por adulação e que exprimem seus sentimentos espontâneos. Isto, com efeito, não me inspiraria vaidade, porque conservo continuamente no espírito a lembrança do que sou. Entretanto, muitas vezes tenho um desejo bem grande de ouvir outra coisa, que não sejam louvores. Sabeis, minha madre muito amada, que ao açúcar prefiro vinagre. Minha alma também se entoja de alimento muito açucarado, e Jesus então permite que lhe seja servida uma boa saladinha, bem avinagrada, bem condimentada, sem faltar nada, a não ser azeite, o que lhe dá um sabor a mais. A boa saladinha me é servida pelas noviças, ao momento em que menos espero. O bom Deus soergue o véu que encobre minhas imperfeições. Então, minhas queridas irmãzinhas encaram-me como sou e já não me acham de pleno acordo com seu gosto. Com uma simplicidade que me encanta, falam-me de todos os combates que lhes provoco, de tudo que em mim lhes desagrada. Afinal, não se constrangem nem um pouco, como se fosse o caso de outra pessoa, por saberem que me causam grande prazer quando fazem assim. Oh, na verdade, é mais que um prazer, é um delicioso festim que enche de gozo minha alma. Não encontro explicação de como coisa tão desagradável à natureza possa despertar tão grande felicidade. Se o não experimentasse, não acreditaria. Um belo dia em que desejava, de modo particular, ser humilhada, aconteceu que uma noviça tão bem se encarregou de me satisfazer que logo pensei em ensinei a proferir imprecações contra Davi. E disse: Pois então, certamente é o Senhor que lhe manda dizer-me todas estas coisas. E minha alma saboreava deliciosamente o amargo do alimento que com tanta fartura lhe era servido. Assim se digna o bom Deus cuidar de mim. Nem sempre pode dar-me o pão fortificante da humilhação exterior, mas de tempos em tempos me permite que me nutra com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Oh, quão grande é sua misericórdia! Só no céu poderei cantá-la.